Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo, e hoje será sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 3. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Salmos 33, versículo 13 e 14. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Isaías, capítulo 63, versículo 15. Então dirá ao rei ao que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Lembrando que os judeus entendiam que o templo de Jerusalém era a casa de Deus, mas Jesus não estava se referindo ao templo terreno. Ao contrário, ele estava falando da verdadeira casa do Pai. Essa casa não é terrena, mas celestial. É o lugar da habitação de Deus que está nos céus. Embora na casa do Pai existam muitas moradas, moradas estas que estão preparadas desde a fundação do mundo. O homem é que não está em si mesmo preparado para habitar essas moradas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos seus filhos estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos seus filhos. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos filhos, culpados, erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações,
separado dos objetos da sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade, se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e mais sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um Arabalde, um hospital, uma penitenciária, um Pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem aos hospitais e nem casas de correção são lugares de delícia. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E quando saímos do hospital, quando estamos curados, e da prisão, quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes,
quando se acha curado de suas enfermidades morais. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-los pela transformação a um estado mais perfeito. Pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos de sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles também avançam na senda do progresso, assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador! E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquele que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade e algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. O estudo de hoje, nos mostra as moradas da casa do Pai, que Jesus veio, nos pautar, que é verdadeiro, que a gente tem que acreditar, na palavra dele. E não é porque a gente não acredita que as coisas não existam. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que ler, para a gente ter uma fé e uma razão bem raciocinada. A gente não pode, por a gente desconhecer algo, desacreditar. E Deus é tão maravilhoso, que realmente Jesus quer que nós evoluamos, progredimos, para a gente alcançar essas moradas, que nós estejamos junto a dele. E ele fala isso, lá no começo. Então, que o estudo de hoje possa trazer o esclarecimento para as pessoas que têm dúvida, que a dúvida é muito normal, na vida do ser humano. E Deus é tão maravilhoso que ele permite, que a gente tenha o conhecimento em nossas mãos, mas só vai enxergar e só vai entender aquele que quer, Então, que hoje o estudo traga o esclarecimento que cada um de nós necessitamos, que a gente saiba que há uma morada maravilhosa nos esperando, mas que para nós estarmos lá, não adianta eu viver uma vida que eu não produza nada. Eu tenho que ter frutos, Eu tenho que progredir para alcançar essas bem-aventuranças. Não é simplesmente eu viver minha vida apático, não fazer nada de bom, porque eu vou ficar estacionário.
Porque não é justo um filho, né, que se empenhou, que conquistou, que frutificou, né, ter o benefício e o outro que não fez, que ficou ali procrastinado, ficou paradinho, ah não, minha vida é assim, minha vida é assada, eu tô cansado, ah não, Deus não gosta de mim, Deus não olha pra mim, minha vida é muito difícil. Gente, a vida de todo mundo é difícil, a vida de todo mundo exige esforço, luta, batalha. E a gente só avança se a gente sacudir a poeira e marchar. Isso é para todos. Então, que a gente possa, né, trabalhar, estudar, nos edificar e ser luz na vida das pessoas para que a gente possa atingir esses mundos ditosos, que a gente possa morar junto a esse Pai maravilhoso. Boa noite, até amanhã, até o próximo estudo. Fiquem com Deus.